Aqui no Simpósio Internacional de Infância e Comunicação, eu encontrei o Alexander, que é blogueiro também, mas um blogueiro bastante diferente dos blogueiros que eu tenho contato. Ele é um blogueiro que está muito atento à propaganda, né, sobre alimentos. A formação dele é nutricionista. Alexander, conta um pouco pra gente o que é o blog, o que ele faz e qual o tipo de ação que vocês vêm tomando, né, em relação à defesa do consumidor, à defesa da infância, enfim. O blog NutriTodos ele surgiu dia 1º de fevereiro de 2008. Na verdade, quando ele surgiu, a gente tinha outro nome, que era Nutrição para Todos, mas na internet, como é um veículo muito rápido, palavras grandes perdem visitas. Então a gente reduziu o nome, mas aumentou a nossa força. Então nós temos como preocupação a divulgação de informações didáticas e científicas para a população leiga, com o objetivo que a população tenha uma informação mais crítica sobre aquilo que aparece na propaganda de TV, no rótulo, nos sites e assim por diante. Nossa responsabilidade social é combater propaganda irregular da indústria de alimentos que aparece na TV. Então nós tivemos a oportunidade de tirar 8 propagandas, tanto retirar a propaganda do ar, quanto mudar o rótulo. Nós temos propaganda da Tic-Tac, Nescau Nutri Júnior, nós temos propaganda do Trident e outras empresas que desrespeitaram a lei e por isso foram obrigadas a alterar o rótulo ou até mesmo retirar a propaganda. Atualmente nós estamos com uma nova caminhada que seria a exigir que a Danone, que é a proprietária da água Boa Fonte, faça contra-propaganda da água que eles diziam que reduzia inchaço. Então, em 2010, nós denunciamos a propaganda, tanto para a Anvisa quanto para o Ministério Público. A propaganda, depois da denúncia, foi retirada, só que toda vez que existe uma propaganda irregular sendo produzida, é obrigado que a empresa se retrate publicamente. Não necessariamente no mesmo canal, mas no mesmo tempo que apareceu a propaganda, eles deveriam aparecer na TV pedindo desculpas para você. Então nós entramos com um processo no Ministério Público, através de um canal chamado DigiDenúncia, que você mesmo pela internet pode fazer essa cobrança, caso entenda que alguma propaganda de alimentos ou algo na sociedade esteja sendo prejudicado. E, infelizmente, o Ministério Público arquivou esse processo. Nós entendemos que é um erro o arquivamento desse processo, por isso, conversando com alguns pares aqui em Brasília, o nosso novo passo será conversar com a ouvidoria do próprio Ministério Público, mostrando a importância de que a indústria de alimentos aprenda a respeitar as leis vigentes. Legal. Alexander, me diz uma coisa. A gente está falando muito de infância aqui, de consumo, de publicidade. A gente percebe que as empresas não têm limites, né? O Conar, um dia desses, estava vendendo a ideia de publicidade como se fosse informação, como se fosse direito à informação. Então, você falou de um achocolatado. Como é que é essa propaganda? Por que ela feria os direitos? Um ponto bem importante, Conceição. A Nestlé, que é a maior empresa de alimentos do mundo, teve a infelicidade, é uma empresa de qualidade, mas teve a infelicidade de produzir uma propaganda sobre um produto chamado Nescau Nutri Júnior. Esse Nescau, segundo ela, é específico para criança. Então, não existe problema algum em divulgar informação, não existe problema em divulgar produtos, contanto, como os próprios publicitários no seu código de ética determinam, a propaganda deve ser verdadeira, honesta e respeitar as leis do país. Então, eles fizeram a seguinte propaganda, colocaram um palco com crianças interpretando uma peça de teatro e uma menininha que era a oradora daquele grupo de teatro começou a contar uma historinha. De repente, aparecem outras crianças vestidas de monstro que começam a assustar a menina e ela começa a gritar desesperada porque são monstros. Só que no momento que a gente começa a prestar atenção no monstro, esse monstro era uma fruta e era uma verdura. Eram crianças vestidas de fruta e verduras e a mãe falava assim, se o seu filho vê frutas e verduras como monstro, dê Nescau Nutri Júnior para elas.
Então, o próprio CONAR mesmo, ele retirou a propaganda porque entendeu que isso era um desrespeito gravíssimo sobre a própria criança. Mas, infelizmente, o CONAR, apesar de ter ideias interessantes para regular a publicidade, ele é muito tímido para que isso aconteça. A mudança dessa propaganda foi maior do que 7 meses, sendo que eles deveriam tirar isso em horas. E a multa não existe. Então, quando você, um publicitário, faz uma propaganda desse estilo, ele continua produzindo, porque o máximo que vai acontecer é daqui 7 meses eles tiram a propaganda dele. Agora, quando a gente permite, e é o nosso desejo, de que haja uma regra via Estado, para que uma empresa que faça uma propaganda desse estilo seja multada, eu acho muito difícil um empresário desrespeitar você, porque muitos empresários valorizam em primeiro lugar o bolso. Então, na hora que ele sentir a dor no bolso, ele não vai desrespeitar o seu filho. Bacana. Dá o endereço do seu blog e você me disse que tem jogos lá para as crianças, né? Ensinar alimentação saudável, como é que é? O blog NutriTodos, ele começou, como eu havia falado, com essa ideia de promover saúde, e depois nós começamos a agregar outras redes sociais, Twitter, LinkedIn, canal no YouTube, e hoje em dia a gente chama Rede NutriTodos, mas o site é muito simples, chama-se nutritodos.com.br, nutritodos.com.br. É gratuito, você pode assinar nosso newsletter, acessar os vídeos, divulgar se você achar que a informação é útil e válida para você. E no canto inferior direito você vai ver um joguinho chamado Prato Certo. Nesse jogo você pode permitir que o seu filho fique na internet, brinque e aprenda a comer de forma correta. Então ele é muito interessante, foi desenvolvido pela Unifesp, com professores voltados na área, e eu acho que ele traz um diferencial bacana para as nossas crianças, visto que muitos jogos estão voltados mais para a violência do que para a educação. Obrigada, Alexander. Eu que agradeço. Até mais.